Olá, tudo bem? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, para você comentar, para você compartilhar esse vídeo com mais alguém. Talvez para você seja só mais uma palavra, mas talvez para alguém que você conheça, essa palavra venha a ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai nos falar: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se nós formos fazer uma comparação dessa passagem com meditando, estudando, Romanos, capítulo 8, versículo, a partir do 14 ao 17, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar ali para aquelas pessoas de Gálatas, que ele vai fazer uma comparação, que durante todo o tempo em que o herdeiro ele é criança, ele, embora sendo dono de tudo, ele é como se fosse um escravo. Por quê? Porque ele tem tutores, e esses tutores são aquelas pessoas que, até ele alcançar a maioridade, eles cuidam, administram, instruem, preparam essa criança para que ele venha a herdar tudo aquilo que foi deixado pelo pai. Por que eu trouxe esses textos para nossa reflexão hoje? Porque a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como único Senhor, como Salvador das nossas vidas, como Filho de Deus que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos esse poder, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Deus habitando em mim, é Deus habitando em você, através do momento em que nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós somos selados e nós deixamos a nossa vida carnal e o Senhor começa a habitar em nós. E através da nossa busca, através da sede e da fome pela presença do Espírito Santo, pelo conhecimento
de Deus nas nossas vidas. Nós começamos assim, como o Paulo está falando ali para aquelas pessoas. Nós começamos como crianças. E criança, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada, ela precisa de cuidados, porque senão ela acaba morrendo. Por que eu trouxe esses textos? Porque eu quero compartilhar com vocês que a partir do momento que nós somos feitos filhos de Deus, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo. Porque Jesus, ele veio como homem, ele cumpriu o propósito, ele é o unigênito de Deus Pai, só que ele nos deu poder através do nome dele, através da confissão e do reconhecimento de que ele é filho de Deus, de que nós também possamos ser reconhecidos como filho. Deus, ele é nosso Pai, ele nos fez, ele nos criou, ele nos formou, antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Deus, ele já nos conhecia, ele já sabia quem era eu, quem era você e qual o propósito que ele tem para minha e para sua vida. Só que, porém, nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos nos render à presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos fazer lembrar. E é Ele que vai fazer com que nós venhamos a nos achegar a Deus. E a partir do momento em que nós quebrantamos o nosso coração e que nós nos colocamos diante dele como filhos, reconhecendo que somos falhos, que somos pequenos, mas que ele é grande e que ele pode transformar a nossa vida, o Senhor começa a habitar em nós, o Senhor começa a transformar. E o Senhor começa a se revelar através da sua palavra. Nós passamos a entender e nós passamos a conhecer que ele é um Pai que cuida, que ama e que está feliz de nos ter nos seus braços. Quando nós chegamos na presença do Senhor, ele não nos cobra nada, ele não nos pede nada. Ele nos pega do jeito em que nós estamos, do jeito em que nós chegamos. E ele nos ama infinitamente. E ele nos faz sentir amados. Ele nos faz sentir acolhidos. E ele nos faz sentir importantes. Porque ele nos fez para sermos a imagem e semelhança dele. Quando nós questionamos a Deus do porquê da nossa vida, do porquê da situação em que está acontecendo, é como se nós questionássemos aquilo que ele fez. E o Senhor, ele é perfeito em tudo que faz. Então, por que, ao invés de questionar, não perguntar: Pai, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu me veja assim como o Senhor me vê, para que eu me enxergue assim como o Senhor me enxerga, para que eu me ame assim como o Senhor me ame, para que o seu propósito se cumpra na minha vida, para que a sua luz brilhe através de mim e para que eu possa fazer a sua vontade nessa geração. Porque o Senhor, ele nos chamou para que o propósito dele se cumpra através das nossas vidas. Que possamos
reconhecer a Jesus como Salvador da nossa vida enquanto temos tempo e que possamos desfrutar do poder que Ele nos deu de sermos feitos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus, e que possamos descobrir quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus e o que Ele quer fazer através da nossa vida. João 15:7, ele vai nos falar: quando Ele está em nós e nós estamos nele, tudo quanto pedirmos será feito. Que os nossos olhos sejam abertos e que a nossa mente seja transformada para que verdadeiramente nós venhamos assumir a nossa identidade de filhos, herdeiros do Senhor, para que Ele venha habitar entre nós e cuidar de nós, guerrear por nós e nos fazer verdadeiramente o seu povo. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos falar que se reconhecermos e se chamarmos por Ele, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Mas para isso, nós temos que reconhecer, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, para que verdadeiramente nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que Ele nos tem preparado, porque a sua palavra fala que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito mais do que os nossos olhos podem imaginar, do que a nossa mente pode imaginar. O Senhor, Ele nos fez para dominar sobre a terra. E o que nós temos feito? Nós temos nos limitado, sentido medo diante das circunstâncias, sempre inventando uma desculpa de que eu não posso, de que eu não consigo. Mas o Senhor fala que não nos deu espírito de covardia nem de medo. E através da sua palavra nós vemos a todo momento Ele falando: seja forte e valente. Essa luta não é de vocês, é minha. É Ele que luta por nós. Porque a partir do momento em que alguém se levanta contra nós, e nós sabemos quem nós somos em Cristo, não é contra nós, mas é contra o nosso Deus que começa uma luta. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para tentar impedir que nós venhamos a voltar aos braços do Pai. Mas através de Jesus Cristo, eu quero te falar que Ele não pode nos impedir, porque Jesus já morreu por mim e por você na cruz, para que nós pudéssemos ter o caminho livre para nos achegarmos a Deus. Então, nós só precisamos confessar com a nossa boca, abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo comece a transformar as nossas vidas, para que verdadeiramente Deus habite em nós, para que verdadeiramente nós sejamos filhos e Ele seja o nosso Pai. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração
e que possamos verdadeiramente assumirmos o nosso papel de filhos. Filhos do Deus vivo de Israel, de um Deus forte, de um Deus grande, poderoso, e que não há nenhum outro maior que Ele, e que não há nenhum outro mais poderoso do que Ele. Eu não sei o que tem te afrontado, eu não sei que dificuldade você tem passado, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei quem que é o Deus que eu sirvo. E se você chamar por Ele, se você clamar por Ele, Ele vai lutar por você. E aquilo que está te colocando medo vai cair por terra. Porque pela palavra dEle, Ele faz todas as coisas. E tudo se prostra diante dEle. E todos reconhecem que Ele é o único Deus. O Deus vivo e verdadeiro. O grande eu sou. Que nós possamos reconhecê-lo e voltarmos ao nosso lugar de filhos, de herdeiros do Senhor,